Gente, olha, vocês podem observar esses outros partidos aqui que existiam na Rússia, certo? Só que eram partidos que tiveram menor expressividade. De fato, os partidos que foram atuantes no processo revolucionário foram os bolcheviques e os mencheviques, tá? E aí, no ano de 1904, a Rússia entra em guerra contra o Japão, tá? Certo? A Rússia, embora fosse um país agrário, também era um país imperialista. Para quem não lembra, os países imperialistas são aqueles países que invadem territórios em busca de matéria-prima, mão de obra barata e também querendo aumentar o seu mercado consumidor. Então a Rússia estava interessada nesses dois territórios, que é o território da Manchúria e o território da Coreia. Só que o Japão também queria esses dois territórios. Você pode até estar pensando, mas o Japão é um país pequeno em relação ao território russo? Exato. Só que o Japão, gente, era um país industrializado. No século XIX, o Japão tinha passado pela chamada Era Meiji. Então, não se compara um país industrializado produzindo armas sofisticadas, certo? Enfrentando um país que era agrário. Ou seja, a Rússia passou a sofrer derrotas consecutivas, tá? No final da guerra, o Japão acabou vencendo, derrotou a Rússia, ficou com o território da Manchúria, da Coreia e ainda com outros territórios. Observem melhor aqui, ó. Ainda no ano de 1905, os russos decidiram ir falar com o czar. E aí eles fizeram uma petição, onde nessa petição eles reuniram mais de 150 mil assinaturas, tá? Eles reivindicavam melhores condições de trabalho, jornadas de trabalho de 8 horas e o pagamento de um salário mínimo, certo? Uma tarde de domingo se reuniram vários russos, cerca de 5 mil pessoas, se dirigiram até o Palácio de Inverno para conversar com o czar e juntos chegarem aí a um consenso. O que acontece? Quando o czar viu aquela multidão se aproximando do palácio, deu ordens para atirar. Resultado, muita gente morreu. E o que seria uma conversa acabou se transformando em um massacre que entrou para a história com o nome de Domingo Sangrento. Esse fato mostrou o seguinte para os russos, que o único jeito de tirar a Rússia de toda essa opressão seria tirando o czar do poder. Era a hora de implantar o socialismo. Por isso que o Domingo Sangrento ele ficou sendo chamado de o ensaio geral. Ainda no ano de 1905, também ocorreu uma revolta no encouraçado Potemkin. Aqui, ó. Os marinheiros, eles se revoltaram devido às condições de trabalho que não eram lá das melhores, tá? E além disso, gente, estavam levando comida, carne podre para eles comerem. Então eles ficaram muito revoltados e exigiam aí que eles fossem tratados com dignidade, tá? Então assim, ó, no ano de 1905 teve a guerra russo-japonesa, teve o Domingo Sangrento e teve essa revolta do encouraçado Potemkin. Então assim, foi um ano bem cheio. E aí, os operários russos, então, decidiram, como tudo era tratado com repressão e muita violência pelo governo, os operários russos decidiram formar conselhos de operários, onde cada operário iria se reunir de acordo com a sua profissão. E aí foram formados os sovietes, tá certo? O czar, percebendo que a sua popularidade e que os ânimos estavam super exaltados, ele decidiu então assinar, tá, o Manifesto de Outubro, uma tentativa de acalmar a população. Por esse Manifesto de Outubro aqui, ele concordava em criar um parlamento na Rússia, que seria chamado de Duma, certo? E aí, gente, será que ele cumpriu com a palavra dele? E aí, para completar, no ano de 1914, o czar Nicolau II colocou a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Como a gente sabe, embora a Rússia fosse um país agrário, a Rússia também era um país imperialista. E como a gente viu no capítulo anterior do livro, a Rússia desejava anexar os Balcãs, que é essa região aqui. Nós vimos também que a Áustria e a Hungria também queria esse território. E aí eles entraram em guerra, tá certo? Na tentativa aqui de anexar esse território. Só que, mais uma vez,
era um país agrário lutando com países industrializados. Embora a Rússia tivesse aqui aliado, né, a Inglaterra e a França, que eram países industrializados, a guerra se dividiu em duas frentes. Então a Rússia passou a sofrer derrotas consecutivas. Foi tão de jeito que até o czar Nicolau II assumiu pessoalmente o comando das tropas russas, acreditando na vitória. Só que foi pior, porque aí os russos continuaram perdendo e todas as derrotas passaram então a ser atribuídas a ele.